normal no exame é diferente de suficiência fisiológica, porque a deficiência mais perigosa é justamente aquela que passa despercebida. Oi, gente do céu, da gente do céu, eu sou o Cadu e te ajudo o teu corpo 20 anos mais jovem. Se você tá aqui nesse lugar de gente forte, então seja muito bem-vindo ao canal do Samurai, com esse humilde semblante que vos fala aqui do Matagal, do Instituto Samurai para o corpo até 20 anos mais jovem. Tem que falar 20 anos mais jovem porque é o propósito e a vitória e a salvação em Jesus Cristo. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2026, era para ser dia de folga, mas nós estamos aqui para reafirmar nosso compromisso de te ajudar a meter um shape 20 anos mais jovem, ainda antes da próxima Copa do Mundo. Então, antes de falar sobre vitamina B12, normal no exame, deficiente na vida. Hoje, como disse, era para ser dia de folga. Nós vamos então treinar o core. Eu vou repetir aquela escalação passada e só que vou começar na corda. Vou começar na corda já para esquentar o corpo, meter intensidade no restante dos exercícios. Depois eu vou empurrar a mureta, tentar deixar a perna esticada, pendurar na corda, deixar a perna esticada. Vou ali fazer a ponte, tenta fazer com todo cuidado, porque as tataranas tá tudo rodeando aí, entendeu? E no outro, eu vou insistir em jogar as pernas para cima, ali, segurar o jeito que der e fechar na prancha lateral, que já trabalha o músculo do glúteo, o abdutor. E aí dá para treinar, para colocar até a perna junto ali. Trabalha a perna quando está segurando ela aqui, como trabalha, e trabalha o peito dos braços quando está empurrando e quando está se lhe segurando. E é um treinão de corpo inteiro em 7 minutos. Bora lá pagar a primeira, para voltar a falar de vitamina B12. O primeiro set, a deficiência invisível. Bora lá então. Aquele cravinho para ajudar, né, gente do céu? Aquele cravinho para ajudar. Hoje vou olhar pro relógio, porque por incrível que pareça o treino é difícil para mim. Bora lá então, 7 minutos.
Deu um pouco mais de 7 minutos, mas deu pra sentir bem. Ai, tirando um agravante daquele monte de taturana lá, tentando atacar a gente. Olha aqui, pra vocês verem que é verdade, ó. Tá vendo? Quando a gente pega com esse lado da mão, ela não queima. Se pegar na pela, ela queima. Bom, bora lá. Normal no exame não é sinônimo de suficiência fisiológica. O range é muito amplo, porque a deficiência mais perigosa é justamente aquela que passa despercebida. Os valores laboratoriais da vitamina B12 no sangue geralmente variam de 180 e 915. Olha só, aquela história do normal. Pega o kit, faz uma mediana, divide 50% para cá, 50% para lá, entendeu? E coloca 2 desvios padrão, isso vai dar 95% da amostra, só 2,5 do lado de cá e 2,5 do lado de lá vão ficar fora da normalidade estatística, entendeu? Só que tá dentro dessa normalidade estatística não significa estar em nível ideal de funcionamento neurológico e metabólico, entendeu? Por exemplo, 250, 300 é considerado normal. 850, 900 também é normal. Mas fisiologicamente são duas situações completamente distintas. Deficiência franca costuma ser definida abaixo de 250. Então assim, pra você ver, espera aí lá embaixo para falar que está deficiente, né? Espera cair lá dos 250 para falar que está deficiente. Ou seja, tá com a corda no pescoço, espera, o trem tá feio para intervenção tardia. Abaixo de 350 pode ter deficiência subclínica, principalmente se houver homocisteína elevada e ácido metilmalônico elevado. Aí tipo, esperar 350 para falar que pode houver, se a homocisteína estiver elevada, aí vai esperar a homocisteína se elevar também, entendeu? Então é aquela coisa, é esperar muito para intervir, é uma intervenção muito tardia, até fora de hora, porque se fosse corrigida antes, deixava o metabolismo mais jovem, entendeu? Então assim, tem aquela história também, o metilmalônico no sangue tem uma especificidade baixa, uma sensibilidade baixa e na urina é mais caro, entendeu? E a homocisteína elevada é o que? Né? Acima de 7,5 está elevado? Ou tem que esperar passar de 15 para estar elevado? Entendeu? Então aí fica aquela guerra, né? Mas 350 já ter deficiência subclínica, muitos profissionais caiu de 500, eles já estão intervindo, entendeu? Até mais do que isso. A vitamina B12 ou cobalamina é a única vitamina que contém um oligoelemento, o cobalto. Apesar de ser hidrossolúvel, pode ser armazenada no fígado por anos, entendeu? Por isso que a deficiência demora a aparecer, fica 10 anos para a deficiência aparecer, entendeu? E ela vai caindo, tem aquela questão de esperar descer 250, 350, analisar outros marcadores junto, então fica essa deficiência silenciosa, estão entendendo? Vai prestando atenção para escutar além do que está sendo dito. Gente do céu, já queria ter vindo de Cárcer, olha só você ver. E quando a deficiência de B12 aparece, ela pode trazer sintomas de fadiga,
Quem que não tem? Formigamento, muito comum entre os idosos. Alterações de memória, confunde, imita o Alzheimer e a deficiência de B12. Gente do céu, vamos começar pelo mais fácil. Depressão e neuropatia. O intestino para, fica triste, entendeu? Até problema de vista. Amnésia megaloblástica, quando a deficiência está muito grande. E alterações no equilíbrio. Tropeça e cai. Já está com o ossinho fraco, tropeça, cai, quebra o fêmur. Porque tem até correlação com osteoporose também, né? Porque vai prejudicar a tireoide e tudo, acaba dando osteoporose. Prejudicar o coração, acaba dando osteoporose. Entendeu? Olhando mosquitado aqui, controlar os dois lados. A deficiência prolongada pode gerar danos neurológicos irreversíveis. Olha, gente do céu, a deficiência prolongada. Tem que tomar cuidado, porque, como nós vamos ver, a absorção dela é complicadinha. Aqui está o ponto central. Não é apenas o valor sérico que importa, é a funcionalidade da vitamina dentro da célula. Porque o sangue é só um meio, né? A vitamina, o mineral, ele vai agir dentro da célula. Então não é só no sangue, tem que estar na célula, entendeu? E se ela não está indo para a célula, pode ser problema em vários lugares, inclusive no fígado. Porque ela vai para o fígado para ser transportada. Então muitas vezes a pessoa tem problema hepático, a vitamina B12 vai para cima, vai lá em cima, só que isso na verdade é uma deficiência, porque não está entrando na célula, está acumulando, entendeu? Bom, bora lá pagar a segunda? Bora lá pagar a segunda, sabe por quê? Nós queremos acabar logo. Nós queremos acabar logo, gente do céu. Bora lá então. Bora lá mesmo, só um cravinho. Nós queremos acabar logo, porque essa mosquitada não dá sossego pra nós. Entendeu? Sabe como? Mosquitada atacando aqui, nós queremos acabar logo. Bora lá fazer a segunda. Aí ficou aparecendo aí, mano. Pegar o relógio aqui.
Tá pago mais uma. Tá louco, se valeu. Se valeu. Ai, ai. Só de já fazer suar. Já ganho o dia. Porque já é hipertermia, chaperonas e limpeza através do suor, né? Vou só no cravinho. Vou nem beber água porque treino de barriga muito intenso pro meu estangrim. Nem moer a boca. E aí, tá treinando comigo? Nossa, pra mim tá muito difícil porque tô gravando a mosquitada mordendo a minha canela e ainda tô gravando estaturando ali.
Que não pode bobear. Bobeou, levou ferroada. Tenso. Aí sim vai ficar ruim. Bom, antes de eu continuar, é importante deixar claro: esse conteúdo tem caráter exclusivamente educativo. Não substitui avaliação médica, exames individualizados ou acompanhamento profissional. Nunca interrompa medicamentos nem inicie suplementação. Não altere seu tratamento com base apenas nesse vídeo. Cada organismo possui características próprias e precisa ser avaliado de forma individual por profissional habilitado. Agora sim, bora lá para o 7.2, metabolismo, diagnóstico e tratamento. A vitamina B12 possui diferentes formas chamadas vitâmeros. São 5, eu acho. Vou trazer para vocês aqui 4. O outro nem sei qual que é. Cianocobalamina, a forma sintética mais acessível, e só que ela precisa ser convertida nas forma ativa. A hidroxicobalamina, forma utilizada inclusive como antídoto hospitalar para a intoxicação por cianeto. Aí a dose é bem maior quando a intoxicação por cianeto, no caso de respirar fumaça, igual aquela vez lá na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aquele tipo de intoxicação é combatido com hidroxicobalamina, mas é uma dose muito maior do que a usada como suplementação, né? Lógico. E a metilcobalamina é a forma ativa envolvida na metilação, como é que é importante. E a adenosylcobalamina é a forma ativa mitocondrial, utilizada na produção de energia. E a importância da B12: participa de processos centrais como a formação do DNA. Olha só, por isso que a deficiência dela é tão prejudicial. Eritropoiese, maturação de glóbulo vermelho. Olha só, por isso que a deficiência dá anemia megaloblástica. Produção de energia no ciclo de Krebs, papel importante junto ao succinil-CoA na geração de energia. Conversão de homocisteína em metionina, processo chamado de remetilação, dependente de B12. Manutenção na bainha de mielina dos nervos. Os nervos são encapados com a bainha de mielina. B12 participa da manutenção dessa bainha, por isso que a deficiência dela mimetiza a esclerose e o Alzheimer. Entendeu? O diagnóstico correto depende mais do que apenas da B12 sérica. Aí tem que observar a homocisteína e o metilmalônico, e aquela coisa do range ideal, né? Do quartil ideal, que a homocisteína tem que estar mais baixa e a B12 mais alta. Ácido metilmalônico elevado e homocisteína elevada podem indicar deficiência funcional, mesmo com níveis séricos dentro da referência. Aí é aquela história, por que dá deficiência? Porque a absorção dela é um pouco complicada. Ela depende da liberação no estômago. Ela está junto ali no alimento, o alimento tem que ser bem digerido para ela poder ser liberada no estômago. E depois disso, ela tem que se juntar à aptocorrina, unir ao fator intrínseco para ser absorvida no íleo. Então, com baixa capacidade digestiva, prejudica tudo isso. A liberação dela, a união ao fator intrínseco, e não ocorre absorção. E no íleo ela vai ser ela vai até o fígado ser transportada pela transcobalamina. Então você vê, ela depende do intestino, do fígado, do estômago e da ingestão. Então o idoso é um grupo de risco, porque perdeu capacidade digestiva
e aí não consegue digerir direito e nem tem muito fator intrínseco, já está com o intestino mais comprometido, começa a deficiência invisível e lenta, aquela silenciosa e perigosa, entendeu? Vegano, porque deixa de comer carne, que é riquíssima, o alimento mais denso nutricionalmente de todos, os de origem animal. É possível viver só comendo carne, mas é impossível viver só comendo vegetal. Doa quem doer. Então, usuários de inibidores de bomba de prótons. Agride o estômago, diminui capacidade digestiva. Usuário crônico de inibidor de bomba de prótons, viu, seu Júlio? Crônico. Aí perde capacidade digestiva e fica deficiente de B12. Por isso que o prazol da vida dá aquela problemada no cérebro, nos músculos, tudo que é lugar. Se ligou nessa? Se ligou nessa? Paciente bariátrico, corta o estômago, também interrompe a absorção. Doença de Crohn, tá com o ilho zoado, tá com o intestino rebentado, também perde. E anemia perniciosa é aquele que não tem fator intrínseco, então também não absorve, entendeu? Então, a história da anemia perniciosa, ela é curiosa, ela não tá aqui, mas eu vou ver se eu lembro ela de cabeça. O doutor tratava cachorro, ele sangrava o cachorro, deixava o cachorro com anemia e tratava com fígado cru. Aí vinha as pessoas com anemia, ele começou a tratar com fígado cru e teve bons resultados. Aí nessas pessoas que tinham anemia perniciosa, o fígado não fazia resultado, não dava resultado. Aí ele, né, naquela clínica ali, de uns dá resultado, outros não dá, ele começou a suspeitar que era alguma coisa no estômago. Ele comia o fígado, vomitava e dava para o paciente sem ele saber. E aí ele curava, entendeu? E aí foi que foi descoberto o fator intrínseco e essas coisas da deficiência de B12 e da anemia perniciosa. Então, olha só, gente do céu, não saiu de ensaio clínico, não. Nasceu lá do negócio sem robustez nenhuma. Se ligou nessa? Então o tratamento pode ser feito com suplementação oral. Agora sim, vou falar fora do script de novo, né? Então aquela coisa é informativo, reflexivo. Será que a B12 é um indicativo de exposição de comer carne? Comer produto de origem animal, de boa capacidade digestiva? Então quando a gente vê uma B12 diminuída, uma homocisteína aumentada, tudo isso aí está falando para nós que a capacidade digestiva está baixa, que está comendo pouca carne, ou pelo menos digerindo mal o alimento que está comendo. Se ligou nessa? O tratamento pode ser feito com suplementação oral, porque suplementa B12, a homocisteína cai mesmo. Principalmente injetável, ela derruba rapidinho. Então sublingual e intramuscular vai depender do caso. A B12 tem excelente perfil de segurança, é aquela coisa, não existe relato de intoxicação. Não existe relato de intoxicação, por isso que manda ela lá para cima, valores indetectáveis, né? Maior que 1.200, maior que 2.400 e não tem problema nenhum. Abaixa a homocisteína, sente melhora, entendeu? Mas isso daí também está relacionado com capacidade digestiva e comer bem, boa nutrição. Principalmente no caso onde não tem suplementação, e dá para olhar, dá para fazer esse comparativo da homocisteína, da B12, né? O que você me diz disso? Então, se a base celular falha, o cérebro sente. Se o cérebro sente, o corpo inteiro é obrigado a pagar a conta. E 20 anos mais jovem precisa de suficiência fisiológica, necessita suficiência fisiológica, entendeu? Necessita suficiência fisiológica. Só um golinho para molhar a boca, sem comprometer a capacidade digestiva. Bora lá pro fechamento impactante e memorável, pagar a terceira, acabar esse treinão maneiro.
Bora lá, o que você me diz? Bora lá então, isso mesmo.
Aguentar o ataque da mosquitada tá mais difícil do que treinar. Ufa, treino concluído com muito sucesso. E aí, treina comigo? Colocar a corda no começo do treino deixa ele inteirinho mais intenso, é muito bom. Já faz aquela resistência anaeróbica ali, né? Pra quem gosta de chamar de cardio. Na minha opinião, o que manda é a intensidade. Então, já mete ali o cardio intenso na corda, né? E já coloca intensidade e depois pendurar na toalha ali. É praticamente impossível segurar muito tempo. A ponte, então, nem se fala. O outro exercício com a perna para cima, um desconforto total. O treino inteiro. Dá uma licencinha que eu vou enxugar meu suor. Maravilha. Maravilha demais. Você vê, treino não concluído. Glória a Deus. Deu o quê? 3 sets de 8 minutos. No máximo. Ai, glória a Deus demais. Dever de casa feito. Bora lá pro nosso fechamento. Impactante, memorável. Ai, porque eu não aguento mais ser devorado por essa mosquitada sem vergonha. Ai, ai. Olha lá, dever de casa cumprido. Nada melhor. No papel, normal no papel nem sempre significa saudável na célula. A deficiência que passa despercebida é aquela que acelera o envelhecimento. Fortalecer a base é proteger o cérebro e preservar a fisiologia, porque é dentro da célula que começa o shape 20 anos mais jovem. Até o próximo treino, meus amigos.